veio a esta terra. Nós bem sabemos o propósito de Jesus aqui nesta terra. Nós bem sabemos o porquê que Jesus veio a esta baixa terra, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo Senhor, mesmo Ele sendo o Criador. Nós bem sabemos que Jesus veio a esta terra com um propósito de morrer por toda a humanidade. Foi este o propósito de Jesus Cristo na terra. Foi este o propósito ao qual Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Este foi o propósito de Jesus aqui na terra. E não há como nós falarmos de Jesus a não falarmos de pecado. Não tem como nós falarmos de Jesus a não falarmos de criação. Não tem como nós falarmos de Jesus e não falarmos do processo da humanidade até o momento ao qual Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz do Calvário. Meus irmãos, por que falarmos sempre de pecado? Porque se nós não falarmos de pecado, não há como falarmos de Jesus. E se nós não falarmos de pecado, não tem como nós falarmos de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos olhar para o Velho Testamento, nós vamos enxergar Deus criando todas as coisas: mar, céu, estrelas, sol, lua e todas as coisas que nós conseguimos ver. Mas nós vamos ver Deus criando a sua obra-prima. Nós vamos ver Deus criando o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus deu uma ordenança para este homem, para que de toda árvore ele pudesse comer, mas uma só ele não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem errou o alvo, o homem pecou, o homem transgrediu a vontade de Deus, o homem transgrediu a vontade do Senhor, o homem transgrediu o mandamento de Deus, e por isso o homem se tornou pecador. E por este pecado veio a morte espiritual, veio a morte física, veio as enfermidades, veio o sofrimento, veio as dores. Mas Deus sempre esteve do lado do homem. Deus sempre criou oportunidades para que o homem pudesse se achegar a Ele, para que o homem estivesse ali cumprindo a sua vontade. Mas quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver o homem destruindo a si próprio, o homem criando situações para estar distante de Deus, por conta do pecado, por conta do erro. Porque o pecado para a carne do homem cheira bem, o pecado para as vontades do homem é algo bom, mas o homem também sabe que o pecado às narinas de Deus cheira mal. O homem também sabe que o pecado diante da presença de Deus não é bom, mas o homem insiste em pecar contra Deus. O homem insiste em estar distante da presença de Deus, porque a Bíblia mesmo diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no fim dele é perdição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, quando nós praticamos algo contra Deus e contra a vontade de Deus, nos tornamos pecadores, somos declarantes do pecado. Mas Deus é tão bom, a sua misericórdia é tão boa, que nós vemos Deus criando vários princípios para poder resgatar a humanidade. Nós vemos Noé construindo a arca. O homem fez o quê? Rejeitou a oportunidade. Nós vemos Abraão com sua família fazendo ali a vontade do Senhor. Mas enquanto Abraão estava fazendo a vontade de Deus, a humanidade estava se revoltando contra o Senhor. Nós vemos Moisés sendo usado por Deus para tirar o povo do Egito, mas enquanto Moisés estava fazendo a vontade do Senhor, havia a humanidade fazendo a vontade contra a vontade do Senhor. Nós vemos os profetas pregando e falando acerca da misericórdia de Deus, mas nós vamos ver reis levantados para governar o povo, para levar o povo diante da presença de Deus, mas fazendo contra esta vontade. E tudo isso por conta do pecado, por conta do erro, porque o homem em sua própria consciência, ele não quer obedecer a Deus.
porque ele sabe que obedecer a Deus tem que ter abnegação de si mesmo, porque ele sabe que obedecer a Deus tem que deixar as suas próprias vontades, porque ele sabe que obedecer a Deus tem que amar o próximo, porque ele sabe que obedecer a Deus tem que ter paz com o próximo, porque ele sabe que obedecer a Deus tem que ter perdão, porque ele sabe que obedecer a Deus o caminho é levado ao reino dos céus. E o pecado não aceita isso, porque se nós olharmos para o homem pecador, não tem amor para com o próximo, não tem paz para com o próximo, não tem perdão e não tem olhar para o reino dos céus. Mas Deus cumpre com sua misericórdia, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem dentro do seu pecado, mesmo o homem levando os seus olhos para este mundo, Deus nunca deixou de dar oportunidade para o homem. Deus nunca deixou de levar a oportunidade para o homem. Deus sempre teve as suas portas abertas para que o pecador pudesse se direcionar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso veio a redenção. E por isso Deus, já lá no princípio, antes mesmo do princípio, Deus já havia sacrificado o Cordeiro para poder morrer em nosso lugar. Louvado seja o nome de Jesus.